uma cirurgia, vai fazer uma cirurgia atrás da outra. Então toda profissão tem suas dificuldades, né? Você tem que amar para fazer. Então, do mesmo jeito, professor também. Professor fala uma aula, vai na outra, termina, vai para outra, termina, vai na outra. E é desse jeito, né, irmão? A gente só tem que levantar a mão para o céu e dizer: Senhor, obrigado porque eu tenho o meu trabalho. Não importa se ele seja difícil, mas obrigado porque eu estou trabalhando. Então, como tivemos um atraso, né, porque ficou um pouquinho corrido hoje, então estamos começando agora, são 20 minutos de estudo, nós vamos até 9h50, viu? Vou ficar até 9h40. Então vamos lá aqui continuar. Então nós paramos aonde? Quando o anjo iria levar o Monsenhor Monteiro. É o Monteiro, é o Senhor Monteiro. Quando ele ia levar o Senhor Monteiro para ver os papas. Então, fomos caminhando pelos gloriosos caminhos do céu, até chegarmos diante de uma monumental basílica, assim como a Basílica de São Pedro em Roma. Uma grande porta se abriu, enquanto belos anjos se apresentavam a nós, perguntando-nos o que desejávamos. Ver os papas santos, respondemos. Mostra-nos o último que aqui chegou, disse o meu companheiro, dirigindo-se a um colega. E fazendo uma grande reverência a mim, o guardião da morada celestial dos papas disse-nos: acompanhai-me. E fomos andando, os três em silêncio. O último papa devia ser Pio. Qual era o último papa da época dele? Pio X. Pio X. Tinha vontade de perguntar, mas controlei-me e esperei. Quando fomos introduzidos no recinto dos Santos Padres, o anjo que nos acompanhava tomou de uma trombeta de ouro e tocou uma bela música. Que significa isso? Perguntei ao meu amigo. Aqui, cada papa atende por uma música diferente. Cada um tem o seu toque de chamada. E quem é que ele está chamando? Espere e verás. E qual não foi a minha surpresa? Quando, abrindo-se uma cortina de nuvens suaves e macias, apareceu diante de nós o Santo Padre. Qual é o Papa que ele viu, irmãos? João Paulo II? Você acredita que ele é santo? Será que foi o Papa que apareceu para o Monsenhor Monteiro? Quem foi o Papa que apareceu para ele? Que ele viu no céu? Será que foi o Papa João Paulo II? Abrindo-se uma cortina de nuvens suaves e macias, apareceu diante de nós o Santo Padre, o Papa João Paulo III? João Paulo Zero? João Paulo I, irmãos. O Papa João Paulo I. Não resisti de emoção e caí de joelhos diante dele. Foi um momento de grande alegria. Fazia pouco tempo que eu havia assistido na terra ao seu enterro. Então, Monsenhor Monteiro é da época do Papa João Paulo I. Então, ele tinha recentemente visto o enterro dele, né? E de repente, agora em sonhos, o anjo mostrou o Papa João Paulo I. Havia rezado diante de seu corpo exposto na Basílica de São Pedro. Já pensou, irmão, você recentemente, por isso que eu acredito que ele mostrou o mais recente, porque dá mais impacto, né? Já pensou você
você viu aqui hoje uma pessoa no caixão. Por exemplo, eu perdi meu pai agora há pouco. Eu vi meu pai no caixão aqui, na minha frente. E de repente você ter esse privilégio de no céu ver, eu puder ver o meu pai, se eu pudesse ver, né, aparecer para mim no céu. Como a Santa Francisca Romana. A Santa Francisca Romana, ela viu... Santa Francisca Romana, acho que eu estou trocando o nome. Agora falhou a memória, mas foi uma santa que viu o filho dela, que morreu, o filho dela criança, e apareceu para ela radiante, né? E ela viu o filho dela, estava bem no céu. Então, ele que viu o Papa tinha visto o seu corpo exposto na Basílica de São Pedro, e agora eu tinha ali junto de mim, podendo até tocar-lhe a batina branca, como a própria pureza. Mas aquilo tudo se passou muito rapidamente e deveríamos continuar nossa vida até a mansão divina onde morava o próprio Deus. Olha só, irmãos. Então ele iria continuar a sua jornada. Porque, claro, qual era a missão do anjo de levar ele em sonho para o céu? Não era só para conhecer um pouco do céu, claro, mas o objetivo maior é para ele ir até a presença do próprio Deus. Mas você está perguntando assim, mas Clailton, mas a pessoa não pode ver Deus enquanto está morta. Calma, vamos saber o que acontece aqui na história, não chegamos nem no final da história. Será que ele vai ver mesmo Deus? Então o anjo preparou o meu espírito, dizendo-me que eu ia ter a imensa felicidade que só é dada às almas bem-aventuradas, e que se eu tivesse algum pedido a fazer, fosse logo me preparando, porque diante de Deus só se podia falar muito pouco. No céu não se fala. No céu não se fala. Então o anjo já está alertando ele aqui, ao Monsenhor, que ele fosse se preparar para poder ver o que vai pedir diante de Deus. No céu não se fala. As almas, olha como é que é aqui a conversa no céu. As almas se intercompreendem por meio de um dom especial que lhes é concedido. Isso faz parte da felicidade eterna. Entretanto, eu ia poder falar, pelo simples motivo de ainda não ter morrido e estar ali como simples visitante. Então, a comunicação, irmãos, a gente já estudou também. Nós estudamos um pouquinho sobre isso de angiologia, como é que os anjos se comunicam, como é que os anjos se comunicam conosco. Os anjos necessariamente, quando vai se comunicar conosco, não vai ser bem, você vai ficar ouvindo voz, pode ouvir a chamada locução interior, pode acontecer isso, a locução interior. Mas vai ser tipo como? Deixa eu tentar comparar aqui para você. Se eu pudesse, eu tenho bem aqui meu amigo na minha frente. Eu não sei o que passa dentro do pensamento dele. Eu não sei o que passa dentro do coração dele, o sentimento dele. Se agora ele está triste ou está alegre. E eu não sei o que ele está pensando. Mas, se eu tiver... Como é que os anjos se comunicam? Eu vou, como se eu visse, como se eu estivesse no lugar dele. Eu vou ver o sentimento do meu amigo. Eu vou ver se ele está triste. Eu vou saber se ele está triste ou alegre, vendo o sentimento dele. É como se fosse mais ou menos isso. Só que eu vou, tipo assim, me comunicar. Eu vou sentir o sentimento que está nele, vai vir para mim. Eu vou sentir que ele está alegre. É a comunicação. E o pensamento dele, eu vou me comunicar. O pensamento dele, eu vou poder ver esse pensamento dele, entender o que está acontecendo. Ele vai ver o meu, vai ser essa comunicação. É mais ou menos isso. É como se você ficasse no lugar da pessoa. Como se eu pudesse entrar no meu amigo, aí eu ia saber tudo que estava passando dentro dele, sem ele precisar abrir uma boca. Então é mais ou menos isso que ele está querendo dizer, a comunicação. Por isso que você que é do grupo de oração, você diz assim, o Espírito Santo me disse isso no coração. Só que como é que tu sabe, criatura má, foi o Espírito Santo que disse? Porque o demônio também ele diz, é uma comunicação, a gente tem essa comunicação. Nós temos essa comunicação no sentimento, nós temos na mente e fora as outras formas de comunicação. Só que nós temos que saber o discernimento dos espíritos.
Se você é imaturo, não tem um entendimento claro, você precisa ter um estudo, nós vamos até fazer também no grupo, Pão Aberto dos Discernimentos dos Espíritos, para a gente aprender de Santo Inácio de Loyola, os ensinamentos dele dados pelo próprio Jesus, como fazer esse discernimento, aí você vai saber. Então, ele tinha essa comunicação, né? Continuando aqui, o anjo disse... Não, é o padre agora, né? Enquanto íamos caminhando, pisando num tapete de nuvens, concatenava meus pensamentos para fazer um pedido ao meu Criador, ao Padre. Já ia pensando, o que eu vou pedir para Deus? Eu vou pedir me encontrar com Deus? Pensou, irmão? Pode pensar se fosse você se encontrar com Deus. Você está preparado para se encontrar com Deus? Se você não fosse morrer, tivesse a oportunidade de se encontrar com Deus Pai, né? Nem Deus Filho, Deus Pai, na sua frente, você pudesse ter uma oportunidade, uma audiência agora. Você está preparado para se deparar com Deus agora? Mas meu coração pulava tanto e uma ansiedade esquisita me apertava tanta alma que nem podia acertar com as palavras que eu haveria de dizer quando estivesse diante de Deus. Quando você já tentou ir ver se é para uma entrevista de emprego ou conversar com uma pessoa que você acha que é importante, você não fica pensando o que é que eu vou falar e você não imagina que vai se atrapalhar com as palavras? Pois então imagina o Monsenhor Monteiro aqui, ele estava preocupado. Meu Deus, eu não vou nem saber o que é que eu vou falar, o que é que eu vou dizer para Deus. Por fim, paramos em frente a uma entrada defendida por vários anjos enfeitados de luz. Olha que entrada é essa? Paramos em frente a uma entrada defendida por vários anjos enfeitados de luz. Quando nos viram, ajoelharam-se todos. Estes são os anjos que velam a presença eterna de Deus, disse-me o querubim que me acompanhava. Olha que lindo. Estes são os anjos que estão na presença eterna de Deus. São os anjos que velam a presença eterna de Deus. Deixa eu ver onde é que eu parei. Fui olhar aí pro celular e eu me perdi aqui. Tá aqui. E apontando para um lugar vazio entre eles, continuou. Vês aquele lugar desocupado? Vejo sim. Pois é o meu lugar. Dali saí, chamado por Deus, para trazer-te ao céu. Neste sonho, assim como te levei ao purgatório na semana passada. Enquanto contemplava aquela imensa legião de anjos, vestidos com grandes túnicas, trazendo espadas de ouro flamejante nas mãos, todos de joelhos diante de nós, continuou o meu companheiro. Nós aqui só nos ajoelhamos diante dos sacerdotes e de Nossa Senhora. Olha o que foi que o querubim disse, porque quando o padre chegou junto com o querubim diante da porta, diante da entrada onde estão vários anjos velando a presença de Deus, toda essa multidão de anjos, essa legião de anjos se ajoelharam diante do sacerdote. E o querubim que estava levando o sacerdote nesse passeio celeste disse: nós aqui nos ajoelhamos diante dos sacerdotes e diante de Nossa Senhora. Irmãos, é verdade. Olha, eu não posso mostrar nem provar agora aqui para vocês, mas os anjos de Deus, eles abaixam a cabeça até o chão para Nossa Senhora. Isso é um mistério. Não é adoração a ela, que ela não é uma deusa, né? Agora vai fazer entrar isso na cabeça de um protestante. Os protestantes ainda não conseguem acreditar nem na existência dos santos. Não conseguem acreditar nem na existência de Maria que está no céu. Muito mais entender que um anjo em nós.
Porque ainda não cabe a nós fazer isso diante da imagem de Nossa Senhora, acreditando que ela está na nossa frente. Porque nós, seres humanos, nós temos tendência de adorar, de trocar as coisas e trocar os seres humanos pensando que eles são maiores, estão no lugar de Deus. Por isso que os mistérios de Deus não vão dizer para nós, nós temos que se ajoelhar diante de sacerdote de Nossa Senhora. Na Santa Missa, a gente aprende, a gente que tem uma formação, que quando passa o sacerdote na procissão, pode observar que aquele pessoal mais de ritual sério da missa, quando o sacerdote entra em procissão, o que a gente faz? Quando o sacerdote passa na nossa frente, o bispo, a gente abaixa a cabeça assim, porque é ensinado. Por que a igreja ensina isso? A nossa igreja é sábia, ela sabe muito bem por que se ensina que se abaixa a cabeça para o sacerdote. O sacerdote passar na nossa frente, baixa a cabeça para ele. Né? Só que na verdade é mais além do que isso lá no céu. E que a gente ainda não entende aqui na terra esse mistério. Abaixar a cabeça até o chão para o sacerdote e para Nossa Senhora. Agora vai mandar um protestante falar isso para ele, que ele, os católicos são idólatras mesmo. Católico é idólatra. A gente tem que entender que nós estamos longe ainda, né? De diferenciar o que é idolatria mesmo, né? Adoração. Eu posso ser um idólatra sem abaixar a cabeça até o chão. Né? Não precisa abaixar a cabeça até o chão. Eu posso ser idólatra do dinheiro. Você abaixa a cabeça para o dinheiro para você ser idólatra dele? Você não abaixa. Então abaixar a cabeça não significa idolatria. O sacerdote... Agora engatei com a garganta. O sacerdote pergunta: e diante de Deus? Ele deve ter perguntado assim, deve ter achado estranho o sacerdote. Se diante do Padre e diante de Nossa Senhora os anjos se ajoelham, diante de Deus faz o como? Né? Se abaixa a cabeça até o chão, diante de Deus e diante de Nossa Senhora, imagine como é que é a adoração a Deus. Ele ficou assim sem entender agora, né? E agora? Diante de Deus. Sim, diante de Deus estamos todos de joelho. Agora dá sinal para que se levantem. Olha, interessante, né? Os anjos abaixaram a cabeça, ficaram de joelhos para o sacerdote. Agora eles só vão se levantar quando o sacerdote der o sinal. Olha que interessante, né? O sacerdote vai ter que dar o sinal. O que ele vai dizer aqui? Agora dá sinal para que se levantem. Imagine, irmão, a legião de anjos. Uma legião é considerada em torno de 6.000 anjos. Imagine 6.000 anjos na frente da porta que está a presença de Deus. O sacerdote chega lá, mas o querubim, amigo dele, e aquela multidão de anjos, 6.000 anjos. Na hora que esses 6.000 anjos veem o sacerdote, eles, vê o sacerdote. Não é lindo isso? Imagina essa beleza. Imagina a multidão de anjos fazendo uma reverência para o sacerdote. Não é lindo isso? E é um pequeno sinal que eu fiz com a mão. Todos se levantaram. Que lindo, né? Aí aquele monte de anjos. Imagina um monte de soldado do exército. Aí tudo se levanta. Não é massa? É massa, né, irmão? Os anjos tudo com as espadas. Por que eles estão com as espadas protegendo? Não esqueçamos que Satanás vai no céu. Você pode dizer assim, mas estão lá no céu, por que precisa de espada? Para que anjos estão com espadas? Essa história é mentirosa. Jó vai dizer, quando Deus fez uma reunião, convocou uma reunião lá no céu, chamou os filhos dele, no meio dele se apresentou
Satanás. Satanás foi lá no céu. Satanás anda no céu, irmãos. Deus permite ele andar no céu. Ele ainda não foi preso junto com os outros demônios eternamente, não. Por isso que no céu tem que ter todo um exército de anjos guardando o céu e o paraíso e protegendo para Satanás e os demônios que andarem lá fazendo uma visitinha, não fazerem a bagunça deles no céu como se faz dentro da igreja católica aqui. Se dentro da nossa igreja católica existissem soldados fiéis lá dentro para guardar e não deixar ninguém fazer bagunça, eu duvido se faziam. Lá no céu os anjos ficam com as espadas. Se vier Satanás aqui dentro visitar Deus para uma audiência, ele tem que passar com todo respeito e com medo. Com todo respeito. Satanás vai no céu, irmãos. Ele vai lá no céu. Quando uma pessoa está pedindo feitiço aqui na terra, ele tem que pedir permissão a Deus. Nós aprendemos isso aí, já ensinei a vocês sobre isso aí. Ele tem que ir lá no céu, se humilhar, ter uma audiência com Deus, para pedir permissão a Deus para poder o macumbeiro que está fazendo feitiço conseguir fazer com que a bruxaria pegue em você. Por isso que o macumbeiro fica muito tempo lá, dando tempo, daqui a um mês você vai ter sua mulher amada. É o tempo que Satanás vai lá no céu ver se ele consegue audiência, se não consegue fazer o feitiço, porque Deus não deu permissão, não deu audiência, ele não conseguiu. Por isso que os anjos, com a espada, guardando. Agora aqui nós somos fracos, né? A gente deixa a nossa igreja virar baderna. A pessoa deveria ter, a gente vai fazer, né? Vamos fazer a organização na igreja. Pegar a espada mesmo de verdade, soldar da arma, porque o ser humano só funciona na pressão. Ou você acha que os anjos lá, como é que eles tratam Satanás e os demônios? Eles dizendo, não, demôniozinho, vá. Os anjos assim, tudo abestado. Imagina os anjos tudo abestado. Sem espada na mão, né? Satanás, pode passar, Satanás. Sabe o que Satanás vai fazer com eles? Você acha que Satanás vai fazer o quê? Satanás, vai pro céu, vai visitar Deus. Vai. É assim? Não é não, meu filho. Não é não. E tem gente que diz que anjo não tem espada. Cuidado com o que você fala. Você tirou essa informação da onde? Eu já vi gente católica dizer que anjo não usa espada. Que isso aí é só uma forma de dizer. Cuidado com o que vocês andam falando aí sem saber que anjo não tem espada. Né? Cuidado, tá bom? Então, irmão, vamos continuar aqui para a gente já encerrar, que já deu 9h50. Tá. Agora, né? Prepara-te para entrar, disse-me o anjo. Pronto, irmão, vamos parar por aqui. Aí, segunda-feira, nós vamos continuar o que acontece quando ele entra na Câmara de Deus, onde ele vai falar com Deus. A gente não vai ver essa história hoje. Segunda-feira a gente continua 9h da noite. Tá bom, irmãos? Porque o nosso rosário de São Miguel com essas histórias do céu, inferno e purgatório, nós estamos vendo primeiro o céu, depois o purgatório, depois o inferno. A gente vai ficar vendo só de segunda até sábado, 9h da noite. E você que vai ver esse vídeo pelo YouTube, eu já peço que você faça sua inscrição aqui, para que a gente consiga logo 1.000 inscritos para fazer as gravações ao vivo, para os vídeos ficar tudo organizadinho, tudo fácil para todo mundo poder estudar e entender. Então, os que chegaram aí depois, Ana Santos, bem-vindo. Aí tem uns outros que eu vejo a carinha aqui aparecendo, mas eu não sei quem é. Acho que é a Jaqueline. Porque não tá mostrando aqui pra mim no Facebook, tá? Tá bom, então vamos rezar e agradecer a Deus por mais uma noite, por a gente ter tido essa vitória, essa meditação, né? São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio.
Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Amém. Levante-se Deus por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, todas as milícias celestes. Seja dispersos seus inimigos e funde sua face todos que os odeiam, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que os anjos de Deus nos guarde, nos proteja com suas espadas, né? E Nossa Senhora nos guarde no seu colo de mãe, doce, alivie todas as nossas preocupações e dores. E o bom Jesus nos purifique com seu sangue. E que o Deus Pai Todo-Poderoso derrame todas as graças sobre nós e o Espírito Santo nos ilumine e nos mostre e nos fortalecer para o caminho de Deus. Amém, irmãos? Até o próximo, até segunda-feira, né? Nossa continuação. Um abraço.